Isabel pergunta. Eu, o pastor ainda responde. Esperamos contribuir para o vosso entendimento. A paz do Senhor, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui em mais um episódio, perguntas e respostas, assunto na mesa. Pastor Isabel pergunta. Eu, e pastor William responde. Esperamos contribuir para o vosso conhecimento, para o vosso entendimento e que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é a pergunta, pastor Isabel? Então, José de São Paulo perguntou: se quando morremos, estamos em um sono profundo, ou seja, dormindo. Sou membro da Adventista Sétimo Dia. Aí ele deixou dois textos aqui de referência, né? Que fica em Daniel 12, 2, que vai dizer assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele também deixou um texto em João 11, verso 11 e 12, que diz assim: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. A pergunta dele é se após a morte estamos dormindo. Estamos dormindo. Amados, vamos fazer aqui uma elucidar acerca de tal assunto. A saber, por José, sido adventista do sétimo dia, é a doutrina do sono da alma. Apesar do José não ter mencionado, foi no mensageiro, foi no WhatsApp, foi no mensageiro, apesar dele não ter mencionado, trata-se da doutrina do sono da alma, que tanto os adventistas, como também testemunhas de Jeová, se não me falha a memória, tem essa certa doutrina, esse certo ensinamento. Algumas pessoas me chamaram no particular e falaram assim: pastor, a aula poderia estender mais, 1 hora e meia. Só que aqui, gente, eu procuro ser sucinto e objetivo, ser bastante cirúrgico com a resposta, para o vídeo não se estender, porque além de eu fazer no Facebook, eu coloco no canal do YouTube, ok? Então a gente é cirúrgico, a gente é bem objetivo na resposta, usando a palavra do Senhor. Como eu disse em outros vídeos, a hermenêutica bíblica, uma das regras é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. José mandou para a pastora Isabel acerca de Daniel capítulo 12, versículo 2, e sobre Evangelho de João capítulo 11, verso 11 e verso 12, correto? Que é onde a Bíblia retrata acerca da morte, como se as pessoas estivessem dormindo. O texto que a pastora Isabel leu em Daniel capítulo 12, verso 2. Lê novamente, pastora. Daniel 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Jesus está dizendo que Lázaro dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. É complicado, né, irmãos? Porque o texto que o irmão José da Adventista passou para a pastora Isabel claramente está falando acerca da vida após a morte e as pessoas estão dormindo. O texto está dizendo, a questão é as ferramentas interpretativas para você interpretar um texto. Toda vez, eu vou mostrar na Bíblia, toda vez que a Bíblia
se refere a uma pessoa que está morta, como se ela estivesse dormindo ou descansando, a ferramenta hermenêutica ali no texto é eufemismo. Quando a Bíblia trata acerca das pessoas que morreram, as pessoas que passaram da vida para a morte, fulano está dormindo, fulano adormeceu, é uma ferramenta de interpretação, é uma fala, é uma língua de eufemismo. Mas, pastor, o que seria eufemismo? É uma maneira mais calma, é uma maneira mais branda, é uma maneira de suavizar uma palavra que é muito forte. Suponhamos, pastor Isabel, que estamos num velório. Suponhamos que estamos falando acerca de uma pessoa que morreu para um parente. O que fica mais suave? Teu marido morreu, a tua esposa morreu. Ou falar, o teu marido está descansando, a tua esposa está descansando, o seu pai está dormindo, a sua mãe está dormindo. Então isso, gente, é eufemismo. Jesus usou de eufemismo. O apóstolo Paulo usou de eufemismo. Então, toda vez que se refere, toda vez que se retrata acerca de um texto aonde as pessoas estão mortas e o escritor deixou escrito, estão dormindo, estão descansando, adormeceu, é eufemismo. Depois você estuda o que é eufemismo, porque eu estou sendo muito objetivo e bastante cirúrgico. Respondendo à pergunta do seu José, não. Após a morte não estamos dormindo. Após a morte não estamos no sono profundo. Após a morte não estamos em um estágio de sonolência. Após a morte estamos vivos e acordados. Então, toda vez que você lê acerca de um relato sobre morte, que está escrito dormindo, aqueles que dormem, Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Abra aí, pastor Isabel. Tessalonicenses 4, 13. Se eu achar primeiro, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Achou, Tessalonicenses? Sim. 4? 4:13. 4:13. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:13. O que está escrito aí? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha o que Paulo está dizendo. Não quero que os irmãos se entristeçais acerca daqueles que já dormem. Paulo está retratando na igreja de Tessalônica acerca daqueles que já tinham morrido, daqueles que estavam mortos. Só que Paulo vai dizer que não quero que entristeçais. Ou seja, Paulo está diante de um público, Paulo está diante da igreja, e ele vai usar uma palavra de eufemismo para poder amenizar a dor, para poder amenizar o impacto. E Paulo vai falar, não quero que os irmãos fiquem tristes acerca daqueles que já dormem. Aí Paulo, mais à frente, ele fala sobre o arrebatamento. O que ele está querendo dizer? Aqueles que dormem, ou aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados. Então, toda vez que a Bíblia fala acerca de alguém que está morto, como dormem, descansam, é uma palavra de eufemismo. Até Paulo usou isso em 1 Tessalonicenses 4:13. Mas não, as pessoas que morrem não estão dormindo, estão acordadas. As pessoas, isso é perigoso. Porque se as pessoas estão dormindo, se as pessoas estão no sono profundo, aonde fica o inferno? Aonde fica o Hades? Aonde a Bíblia diz que as pessoas estão em tormento, as pessoas estão sendo atormentadas. Olha o perigo da pessoa que quer viver uma vida de qualquer maneira. Depois que eu morrer,
eu vou estar descansando, eu vou estar dormindo. Por exemplo, o rico e Lázaro, né? Isso. Então eu não preciso me preocupar se eu vou descansar, se eu vou dormir, e só na ressurreição que eu vou acordar para ser condenado. Não, irmãos, morreu hoje. Quem tiver em Cristo vai para o paraíso, lugar de descanso, lugar de consolo, lugar de gozo e lugar de paz. E quem morrer sem Cristo vai para o Hades, lugar de tormento. Todos os ímpios que morreram, todos os salvos que morreram estão vivos, estão acordados. Os salvos estão no paraíso e as pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades, que é a mansão dos mortos, sendo atormentadas. As pessoas hoje que morrerem hoje já estão sendo atormentadas, não estão em sono, não estão dormindo. Vamos para a Bíblia? Porque, como eu ensino, a Bíblia responde à própria Bíblia. Eu deixei bem claro aqui que isso é uma linguagem de eufemismo. Está escrito, dormindo, descansando, sono, mas isso é eufemismo. Agora vamos para a Bíblia. Olha o que está escrito, pastor Isabel, em 2 Coríntios. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Olha isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. Pastor Isabel, o que volta para o pó? O corpo. O que volta para a terra? O corpo. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Se Paulo está dizendo que ele prefere deixar o corpo, que volta para o pó, e habitar com o Senhor, o que vai habitar com o Senhor? O corpo espiritual, a alma e o espírito. Seja tricotonista ou dicotomista. Acreditar corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, ou só dicotomia. Independente. Existe um corpo material e existe um corpo espiritual. Aí o verso 9. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Então aqui Paulo em Corinto está dizendo o corpo, deixar o corpo para habitar com Cristo. Paulo está dizendo, se eu morrer hoje, o meu corpo vai para o pó. Só que o meu homem interior, que a Bíblia fala que não se corrompe, vai habitar com Cristo. Habitar com Cristo é para dormir? Para estar dormindo? Filipenses, ainda Filipenses 1, 23. A Bíblia explica a própria Bíblia. Filipenses, deixa eu achar aqui, 1, 23. Olha o que está escrito, pastor Isabel, Filipenses 1, 23. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aí o versículo de número 22, Filipenses 21, agora versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Versículo 23. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e em estar com Cristo. Partir e em estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo, o viver é Cristo. Eu em carne, eu prego, eu faço a obra, eu doutrino, eu ensino. Mas o meu desejo, como ele fala em Coríntios, é partir e estar com Cristo, dormindo, num sono. Agora vamos entender,
porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu já fui bastante claro aqui. Olha o que está escrito em Apocalipse, pastor Isabel. A pastora Isabel já falou de Lucas 16, que é onde eu vou acabar esse estudo. Mas as pessoas refutam muito com Lucas 16. Eu estou mostrando outros textos que falam que a gente está acordado, que a gente está vivo, que existe uma vida após a morte, não está dormindo, a gente está acordado, usando outros textos. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, o versículo 9. Lembrando, pastor Isabel, que aqui em Apocalipse 6 é onde começa a grande tribulação. Esses mortos aqui é no período tribulacional. Pessoas que não aceitaram a marca da besta, pessoas que não aceitaram o governo do anticristo e do falso profeta e serão mortas. A igreja já foi arrebatada. Vamos ver o que acontece com essas pessoas. Vamos ver se elas estão dormindo, pastor Isabel. Apocalipse 6, o verso de número 9. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pastor Isabel, na grande tribulação, vai ter pessoas que não vão aceitar o governo do anticristo. Na grande tribulação, vai ter pessoas que não vão aceitar a marca da besta e essas pessoas serão mortas. Apocalipse 6 está dizendo que essas pessoas estão debaixo do altar. Olha isso. Agora, olha o versículo 10. Vamos ver se elas estão dormindo? Aqui são pessoas mortas, tá, gente? O corpo foi para a terra. O anticristo, o seu governo, matou essas pessoas que não se renderam ao governo dele. O corpo foi para o pó. Aqui se trata da alma. Olha o versículo 10, pastor Isabel. Lê para mim o versículo 10. E clamavam com grande voz. Espera aí. Como uma pessoa dormindo está clamando em grande voz? Vai. Dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, nos julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, aqui são pessoas que morreram, o corpo foi para o pó, no período tribulacional, a alma e o espírito está debaixo do trono de Deus. E eles estão clamando em grande voz. Quando você dorme, você clama? E dizendo, santo e verdadeiro não julgas, ou seja, está com memória, pastor Isabel. Está lembrando do que eles passaram no período tribulacional, não negaram a Cristo, foram mortos, e agora estão acordados e conscientes. Acordados e conscientes. Quando vai vir a vingança? Quando que o Senhor vai vingar? Eles estão dormindo, pastor Isabel? Ainda em Apocalipse 7. Ainda em Apocalipse 7, versículo de número 9. Apocalipse 7, versículo de número 9. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar ou contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Em pé, o pessoal está dormindo em pé lá no céu, Bel? Em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Aí o versículo 10, lê o versículo 10 para mim. Essas pessoas aqui foram mortas na grande tribulação. Lê o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pertence à salvação. Ou seja, Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 10 apresenta pessoas após a morte clamando, dizendo em alta voz e com memória acerca daquilo que eles passaram na grande tribulação e perguntando a Deus quando vai vir a vingança. E essa vingança acontece. Essa vingança, esse julgamento, melhor dizendo, que a grande tribulação já é o dia da vingança do nosso Deus. No segundo advento da vinda de Cristo. Quando Cristo vir já com a igreja, essas pessoas que foram mortas na grande tribulação, no capítulo 6 e capítulo 7, o corpo vai ser ressuscitado. E aonde isso que eles estão pedindo
vai acontecer. Para poder encerrar, Lucas capítulo de número 16. A história não é parábola. Não é parábola. A história seria outro vídeo acerca disso, mas para poder ser cirúrgico. Toda parábola, o reino de Deus é comparado a. O reino de Deus é semelhante a. Lucas 16 não é parábola. Começa, havia um homem. É uma história. E vai falar sobre Lázaro e o rico. Rico e Lázaro. E Jesus vai tratar o que acontece após a morte. O rico está sendo o quê, pastor Isabel Moades? Atormentado. E Lázaro está sendo o quê? Consolado. Pelo rico, entende-se que ele estava acordado e bem acordado e consciente. Que ele pede para alguém voltar dos mortos para poder pregar para os seus irmãos. Então ele está acordado e ele está consciente. Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para poder me aliviar. Amados, não existe sono após a morte. Não estamos dormindo após a morte. Estaremos acordados e bem acordados, segundo a palavra do Senhor. Toda vez que se refere a estar dormindo, é eufemismo. Vou dar um exemplo de linguística para você entender. Existe também hipérbole. O que é hipérbole, pastor Isabel? Para você entender como é que você tem que estudar para interpretar a Bíblia. A Bíblia vai dizer que toda a Judéia, toda Jerusalém, descia para ouvir João Batista pregar. Significa, pastor Isabel, que todas as pessoas da Judéia, que todas as pessoas de Jerusalém desciam para o deserto para ouvir João pregar? Não. Isso é uma hipérbole. O que é hipérbole? Linguagem de exagero. Você quer ver? Quem nunca falou, eu estou com a fome de 1000 mendigos? Você realmente está com a fome de 1000 mendigos? Essa dor está de matar. Isso é hipérbole. Linguagem de exagero. Então a Bíblia tem linguagem de exagero. Para você interpretar, você tem que saber que é uma hipérbole. Da mesma maneira, quando vai suavizar uma palavra que é muito forte, quando vai suavizar uma palavra que é muito dura, se usa de eufemismo. Então, seu José, que Deus possa lhe abençoar. Uma saudação de paz aos irmãos da Adventista, mas, biblicamente falando, não existe sono da alma. Já esquecendo. Abre João 11. João 11, olha que coisa interessante. O Espírito Santo me deu agora. João 11, aonde você leu? Versículo 11, versículo 12. Para você entender. João 11, pastor Isabel. E eu termino, que eu creio que já ficou longo. E não é o propósito do vídeo. João 11, versículo 11 e 12. Lê novamente. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Despertá-lo do sono. É Jesus dizendo. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Beleza. Essa foi a pergunta do seu José, da Adventista. João 11, 11 e 12. Olha que coisa tremenda, pastor Isabel. Olha o que está escrito no versículo 13. Olha o que está escrito no versículo 13. Já que os discípulos não entenderam a linguagem de eufemismo, Jesus falando que Lázaro estava dormindo, adormeceu. Olha que coisa linda. A Bíblia explica a própria Bíblia. Olha o versículo 13, pastor Isabel. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente, já que você não entendeu a linguagem de eufemismo, eu vou falar claramente. Lázaro Está morto. Lázaro, Está morto. ô glória, não está dormindo. Jesus vai usar eufemismo. Capítulo 11, verso 11, verso 12.
Quando eles não entendem, porque o discípulo pensou que Lázaro realmente estava dormindo, ali estaria a doutrina do sono da alma, Jesus vai falar claramente: Lázaro está morto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos fortaleça. Estamos aqui com toda humildade e simplicidade para poder contribuir para o vosso entendimento. Tem mais alguma pergunta, pastora? Paz, família, que Deus abençoe.